E há outras coisas que também devemos fazer, como dedicar mais tempo à esposa, aos filhos, ao marido, a cada aí das suas esposas. Então, irmãos, há coisas que nós precisamos resolver. E o estudo da palavra de Deus é maravilhoso porque ele nos mostra isso. Ele nos traz essa clareza. E eu tenho dedicado uma especial atenção às parábolas do Senhor Jesus. Porque são maravilhosas, irmãos. Vocês sabem que a menor parábola que o Senhor Jesus contou, ela não ocupa um versículo inteiro. Ela ocupa 2 linhas de um versículo. E quando você pega essas 2 linhas, que mensagens poderosas você tira de 2 linhas da palavra de Deus. E os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles registram mais ou menos 40 parábolas. E Marcos não registra nenhuma, por uma característica do autor, evangelista. E as parábolas, irmãos, Jesus usava as parábolas para, de uma maneira muito simples, permitindo a qualquer um que ouvisse ou lesse, compreendesse, aprendesse e aplicasse para si verdades espirituais eternas, lições profundas. E esta parábola que eu separei hoje é uma das maiores que temos registrada no texto bíblico, e uma talvez das mais conhecidas, que é a parábola do filho pródigo. Há uns anos atrás, salvo engano, em 2009, eu convidei o Edeltinho e na época, o pastor Alessandro, para nós 3 pregarmos durante 3 domingos seguidos sobre esse texto. E assim foi feito, e vieram 3 mensagens absolutamente distintas sobre o mesmo texto. Porque a palavra do Senhor, ela é inesgotável. Ela é inesgotável. Numa parábola como essa, nós podemos falar sobre o pai, podemos falar sobre o filho mais velho, podemos falar sobre o filho mais novo, podemos falar sobre os 2 filhos, podemos falar sobre o pai e os 2 filhos juntos. Há inúmeras, e dentro de cada um desses, explorar aspectos altamente relevantes para a nossa vida, que vão nos trazer lições preciosas, de forma que o texto não se esgota em si mesmo. E nesse texto, que nós conhecemos muito bem, registrado, por exemplo, em Lucas, aqui, capítulo 15, versículos do 11 até o 28, nos registra a história desta família. Uma família, que o texto não entra em grandes detalhes, mas diz que havia um pai, que esse pai tinha 2 filhos, evidentemente que havia uma mãe. Provavelmente, talvez, alguns outros irmãos, não sabemos, mas nós conhecemos bem o texto, e nós sabemos que o filho mais novo, o que ele fez? Vamos lá, pode dizer. Ele pediu a herança ao pai. Ele chegou um dia lá para o pai, falou: olha, eu quero o que me é de direito, que na verdade era direito, mas estava sob uma figura jurídica chamada condição suspensiva. Ele tinha direito, mas para que o direito viesse a existir, a condição deveria se realizar, e segundo a lei mosaica, essa condição era ou o falecimento do pai, ou a iniciativa do pai em antecipar a legítima do filho. Não era direito dele ir pedir ao pai que fizesse essa antecipação, porque isso não era autorizado por lei, e moralmente era absolutamente errado para o filho tomar a iniciativa, como ainda é hoje, irmãos. É absolutamente imoral qualquer filho discutir questões, é imoral e ilegal, questões ligadas à sucessão de pais vivos. Inclusive a lei diz que é absolutamente nulo, de pleno direito, qualquer negócio feito com herança de pessoa viva,
o que demonstra toda a imoralidade que envolveu a atuação daquele filho mais novo. E, irmãos, pesquisando sobre a vida desse rapaz, nós podemos ver que aquele filho mais novo, ele teve um erro terrível, ele cometeu um erro terrível, ele botou a vida praticamente a perder, mas o texto nos mostra que quando há arrependimento sincero, o recomeço é possível. Esse texto, ele nos mostra, mais ou menos, poderíamos focar, 3 estágios da vida dele. O primeiro estágio que eu imagino é que ele tinha, se ele não era feliz, ele tinha tudo para ser feliz. Tinha tudo. Era filho de um pai rico, tinha lá uma fazenda, devia ter plantação, tinha gado, ele tinha tudo à mão, nada lhe faltava. O pai era rico, ele tinha uma grande propriedade, devia produzir muito, e ele compartilhava tudo que tinha com os filhos, com a família. E é interessante que como eram diferentes os 2 filhos. São 2 filhos do mesmo pai, da mesma mãe, criados da mesma forma e absolutamente distintos, absolutamente diferentes. Quem aí é pai e mãe e tem mais de um filho, sabe como são os filhos diferentes. Cada um é de uma forma. Um era trabalhador, o mais velho, mas era amargo, era uma pessoa amarga, era uma pessoa que precisava mudar. O outro era um bom vivant, como se fala aí, queria nada com trabalho, era frívolo, portanto era um pródigo. O que é o pródigo? O pródigo é uma pessoa que bota fora os bens, ele não tem nenhum tipo de controle sobre aquilo que tem, e ele desperdiça tudo, ele vende por qualquer coisa, a preço de banana, ele dá para os outros, ele larga para lá, abandona, renuncia. Isso é o pródigo, ele bota tudo que ele tem a perder. O pai dedicou certamente seus melhores esforços em prol de ambos os filhos. Deu a eles o que de melhor ele podia. E é interessante que, ao fim e ao cabo, o pai se decepciona com os 2. O filho mais novo, ele tinha tudo para ser uma pessoa perfeitamente feliz. Talvez estivesse lá com seus 20 e poucos anos, e tinha todos os motivos presentes na sua vida para ser uma pessoa plenamente realizada. Afinal de contas, ele estava na casa do pai. Ele desfrutava tudo que o pai proporcionava a ele. Mas há um detalhe, queridos: na casa do pai há ordem, na casa do pai há liberdade, mas há limites. E em razão disso, o coração daquele jovem começa a questionar determinadas coisas, determinadas situações. E o diabo se aproveita disso para lançar dúvidas. E eu imagino que ele tenha começado a pensar: mas são muitos compromissos que me são exigidos. Eu tenho muitos limites para serem observados. Meu pai não permite isso, não permite aquilo, coloca a hora para chegar em casa, me manda estudar, me manda ajudar nas tarefas de casa, me manda ir ao campo recolher o gado. Há muitas coisas a serem feitas, muito me é exigido. Na casa do pai há liberdade, mas há limites. Na casa do pai há ordem. E ele começa a questionar a ética que lhe é exigida também. E esses questionamentos vão aflorando, e sabe o que acontece? Aquele jovem, ele aquece, ele concorda com esses questionamentos no seu coração, e vai enchendo seu coração dessas questões. Provavelmente, na tentativa de justificar para si mesmo o erro
ao qual ele já estava se entregando, já estava visualizando, já estava participando intelectualmente. Eu imagino que ele deva ter dito: olha, mas não há nada demais nesta ou naquela questão, não há nada demais nem mesmo em questionar determinados princípios, determinados valores, determinadas questões éticas, não há nada demais, eu posso questionar isso tranquilamente, afinal de contas, eu sou livre, eu tenho raciocínio, eu tenho juízo, e posso me lançar a questionar essas coisas, sem que isso me perturbe, ou sem que isso me desvie do meu caminho. Afinal de contas, já sou um homem, sou um trabalhador, sou experimentado, tenho experiência, exerço liderança, sou muito esperto e muito inteligente, sou conhecedor de muitas coisas, e posso então abrir meu coração para receber essas questões, tranquilamente, sem problema algum. Afinal de contas, são exigências descabidas, não há mal nenhum em agir assim, agir assado, pensar assim, ou pensar desta ou daquela forma. Queridos, esse é o caminho do pecado. O pecado apresenta-se a nós, ele é lançado para nós, e aí sabe o que acontece? A gente vai enchendo o coração, e a gente vai deixando essas coisas dominarem o nosso coração, dominarem o nosso sentimento, e aí acontece uma coisa que a palavra de Deus chama de cobiça, de desejo. Isso começa a me encantar, e eu começo a arrumar desculpas para mim mesmo, aquecendo a proposta do diabo para a destruição da minha vida, e arrumo desculpas, e anestesio a minha consciência, e aí surge a consumação do pecado. Eu deixo a casa do Pai. E aí aquele jovem, já com a consciência totalmente amortizada pelo seu comportamento, ele cede completamente ao pecado, ele se deixa seduzir e decide, mesmo tendo tudo para ser feliz na casa do Pai, ele decide abandonar a casa e sair sem rumo para um local distante. Irmãos, muitas vezes o filho mais novo somos nós, sou eu, é você. É você jovem, é você adolescente, é você, meu irmão, minha irmã, que já tem mais idade, trilhando o caminho da concordância com o pecado, o caminho sorrateiro das armadilhas do diabo. Ele sabe que você, por estar na casa do Pai, tem tudo para ser feliz, então ele lança a rede, ele lança a armadilha de maneira sorrateira e pega muitos desavisados, porque não lutam contra os maus pensamentos, aquecem aos maus pensamentos, ao mau comportamento. É assim que o diabo faz. Sabem, irmãos, o diabo não diz a você, por exemplo, que você é um infeliz por servir a Deus. O diabo não fala isso para você. Mas ele diz para você o seguinte: você não é totalmente feliz servindo a Deus. Você pode ser feliz lá fora, você pode ser feliz no mundo, você pode ser feliz desperdiçando a sua vida com as armadilhas dele, longe da casa do Pai. Ele faz exatamente assim. Ele diz que não há problemas em você abrir mão de alguns valores. Ora, o que tem de mais isso? O que tem de mais aquilo? Isso não é tão importante, deixe de lado. Tomar bebida alcoólica, qual o problema que há? Nenhum. Se você tomar um pouquinho. E quantos têm desgraçado a sua vida porque começam com um pouquinho? Você ir numa balada, você jovem, adolescente, pleno de energia, não tem nada de mais ir a uma balada, curtir uma balada com os amigos, não há nada demais. Isso é coisa da igreja de 30 anos atrás, hoje modernizou-se tudo, não há problema algum.
É isso que o diabo fala para você, jovem. É isso que o diabo fala para você, adolescente. Não há problema, faça. Esse limite é severo demais, ultrapasse-o e você vai ver que não vai haver problema algum. Não tem problema nenhum ficar com fulano, ficar com Beltrano, passar na mão de todo mundo. Não há problema nenhum. Isso é moderno. Isso faz parte da modernidade, faz parte da vida. Não há problema algum em você olhar pornografia, conviver com a pornografia, não é nada demais, é um passatempo. Vai, talvez, melhorar a relação com a sua esposa ou com seu marido. É isso que o diabo fala. E há muita gente concordando. Não há problema nenhum você ter conversas com determinadas intimidades com pessoas do sexo oposto, sendo você casado ou sendo você casada. Não há nada demais em você trocar intimidades com alguma colega de trabalho, de estudo, seja lá o que for. Não há nada demais, faça. É assim que o diabo faz, é assim que ele fez com Eva, não foi exatamente assim? Lá no capítulo 3, o que diz a palavra de Deus? Que a serpente, Satanás, chegou para Eva e falou para ela o seguinte: ele lançou a rede, ele lançou a armadilha, para ver se ela ia cair, e ela caiu. Ela falou: olha, Deus diz que você não pode comer, que isso? Come, olha que maravilha, que fruto lindo, que beleza, é saboroso, cai dentro, vai lá, pega e experimenta. Deus na verdade não quer é que você seja totalmente feliz. E ela olhou, e lá diz que ela viu que o fruto era agradável. É assim que o diabo faz. Ele enche o coração de dúvida, ele lança a rede, e quando nós não estamos diante de Deus, nós somos enredados e arrastados para a lama, como foi o jovem pelas armadilhas do diabo. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, a queda está próxima, ela se anuncia, ela se revela próxima. Por quê? E por que o diabo lança essas dúvidas em nosso coração? Jeremias 17, 9. Alguém poderia abrir esse texto e ler? Aí está a resposta. Por que o diabo enche o seu coração de dúvida? A sua mente, o íntimo dos seus sentimentos, com dúvidas em relação a sua comunhão com Deus, em relação à verdade de Deus sobre a sua vida. Leia alguém, por favor, em voz bem alta, Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração. É por isso que o diabo lança dúvidas, porque ele sabe que nosso coração, o centro das nossas emoções, a nossa psique, ela é duvidosa. Ela nos leva a cometer engano, ela nos leva a tomar decisões erradas. É por isso que ele lança essa armadilha, porque enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e cheio de corrupção. Agora, lá em Provérbios 4, 23, vem a ordem para que nós saibamos o que fazer. E Provérbios 4, 23 nos diz o quê? Que sobretudo que deve guardar, guarda o teu coração. Sobretudo que deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida, e as saídas da vida tanto podem me levar para uma vida de plenitude na presença de Deus, como pode me levar para a lama, como fez com aquele jovem. Se você conhece a palavra de Deus, querido, você resistirá às armadilhas. Mas é preciso conhecer, é preciso ler. Tiago 4, 7, sujeitai-vos a Deus e resisti ao? Sujeitai-vos a Deus e resisti ao? Então, quando o diabo vier tentar a sua vida, você vai fazer o quê?
Você vai resistir porque você conhece a palavra de Deus. Mas se você é um crente lambão, um crente que não lê a palavra de Deus, um crente que não estuda, um crente que não ora, um crente de meia tigela, que tem tempo para tudo, para desperdiçar a vida num celular, mas não tem tempo para ler e meditar nas verdades eternas da palavra do Senhor, saiba que você está errado e é preciso corrigir isso. 1 Pedro 5,8 nos diz o que? Estejam atentos e vigiem. Estejam atentos e vigiem, porque não, vamos falar porque o diabo está circundando, o diabo está em derredor, e há um ditado que diz o seguinte, que aquilo que muito rodeia, acaba destruindo, e é assim que o diabo faz, ele rodeia, até pegar, e quando pega, a coisa fica feia, mas ele só pega, se você não conhecer a palavra de Deus, se você não repreendê-lo em nome de Jesus, e não usar a palavra de Deus como o próprio Jesus usou, afastando os ataques do inimigo. Foi isso que ele fez com o filho mais novo, é isso que ele quer fazer comigo, é isso que ele quer fazer com você. Mas quando ele sugerir que a casa do pai não é boa o suficiente, resista. Quando ele sugerir que a sua esposa não é uma pessoa boa o suficiente para você, não é uma companheira boa o suficiente para você, resista. Querido, resista, porque é a sua família, são seus filhos, são sua esposa, é seu marido, e elas devem ser alvo do seu cuidado, e você tem obrigação, você meu irmão, você minha irmã, você pai, mãe, filho, filha, tem obrigação de resistir e colocá-la diante de Deus. Quando o diabo veio a sugerir para você que uma colega de trabalho muito bonita, é uma ótima pessoa, tem uma conversa muito inteligente e quer trocar palavras de intimidade com você, e não há problema nenhum, resista, repreenda em nome de Jesus, porque senão, queridos, você vai acabar na lama. Sabe que Provérbios tem um versículo, irmãos, maravilhoso, no capítulo 3, versículo 20, aliás, do versículo 23, vou ler para os irmãos. Sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, as saídas da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. O versículo 26, irmãos, é maravilhoso. Pondera a verdade dos teus pés, e todos os caminhos sejam retos. Pondera a verdade dos teus pés, pondera a verdade dos teus pés, veja por onde você está andando, veja quais caminhos você está trilhando, e pondera, e avalia, porque você pode estar trilhando o caminho da armadilha do diabo, e se enveredar por ele, vai acabar totalmente na lama. Não deixe a casa do Pai, onde você tem tudo para ser feliz. Não deixe a tua comunhão com o Pai, onde você tem tudo para ser feliz. O mundo não vai acrescentar nada de bom à sua vida. Foi isso que aconteceu com o filho mais novo. Ele aqueceu a tentação, ele não resistiu, e ele saiu de uma condição de tendo tudo para ser feliz, para uma condição de absoluta infelicidade, por ter aquecido ao pecado, por ter deixado a casa do Pai. Ele sai de uma condição em que reunia todas as vertentes para ser uma pessoa plenamente equilibrada e feliz, tanto física quanto espiritualmente.
e sai para uma condição absolutamente infeliz. Na casa do pai podia não estar tudo perfeito. Na casa do pai podia ter talvez um acerto ou outro a ser feito. Porque mesmo estando na casa do pai, queridos, passamos por lutas, passamos por momentos de dificuldade, mas não perdemos a felicidade de ter comunhão com Cristo. Mas cedendo à tentação que lhe foi proposta, vejam que o texto diz que ele vai para longe. Ele não queria estar sob o controle do pai, sob o controle da mãe, sob os cuidados da família. O pecado faz assim, ele nos afasta para longe do pai. Ele nos leva para distante, de forma que possamos viver como quisermos, andarmos como quisermos, fazermos aquilo que aparecer na cabeça, sem ter que dar conta a ninguém, porque na casa do pai há controle, na casa do pai há liberdade, mas há limites. Então, quando nós queremos nos aventurar no mundo, a primeira coisa que fazemos é ir para longe do pai. E ele vai viver dissolutamente, ou seja, viver desregradamente, sem qualquer critério, imoralmente, libertinamente, sob a promessa mentirosa de que aí seria feliz. Vejam que coisa, que lições preciosas o Senhor Jesus nos mostra com essa parábola. Alguém que tendo tudo para ser feliz, sob a falsa promessa de uma verdadeira felicidade, cai em desgraça e acaba na lama, se entrega ao mundo, como diz o pessoal aí popularmente, mete o pé na jaca, né? Não quer nem saber, vai ver o que vai dar depois. E aí é noitada, bebedeira, o pessoal costuma dizer, mulesada, ou marada também, né? Porque hoje está uma bagunça medonha, e é assim que ele foi viver, na pegação, na ficação, no vale tudo, nesse rastejar moral que o mundo anda aí fora. Uma vida de pecado e enganação, uma vida de mentira, pois no fundo, ele é um absoluto infeliz, vive uma vida de mentira, pois cedeu à tentação do diabo, e o diabo é o pai da mentira. Então, querido, quando o diabo disser para você, vai lá que vai ser muito bom, não acredite, repreenda, porque o diabo é o pai da mentira. Em João 8,44, o Senhor Jesus falou para aqueles, vocês são filhos do diabo, porque são mentirosos, e o diabo é o pai da mentira. Vivendo assim, numa degradação total, ele perde o patrimônio, perde o sustento, perde os amigos, perde a moral, perde a dignidade, sabe por quê? Porque ele perdeu a razão. O texto diz que depois de avaliar, voltando a si mesmo, ou seja, reassumindo o controle das suas faculdades mentais, o controle da sua razão, porque o pecado, ele desnorteia a pessoa, irmãos. Uma coisa impressionante. Quando a pessoa está flagrantemente em pecado, se você chamar para conversar, só a misericórdia de Deus, porque o sujeito arruma 1 milhão de desculpas para justificar o que não tem justificativa, porque ele está desnorteado, ele está fora de si, ele está fora de rumo. É isso que o pecado faz. Então ele perdeu tudo, inclusive a razão, e acabou em meio aos porcos, algo impensável para um judeu. É isso que o pecado faz. Eu posso praticamente garantir que, se não todos, a maioria aqui conhece alguma história assim, de alguém que tinha tudo para ser feliz e cedeu às armadilhas do diabo e acabou na lama. Verdadeiramente infeliz se tornou a situação daquele jovem. Mas depois de sofrer, depois de causar muito sofrimento, não é assim? Às vezes um pai e uma mãe chamam um filho, meu filho não faz isso, minha filha não faz isso, olha, não ande com fulano, não ande com Beltrane, não experimente droga, não bote bebida na boca, não faz isso, não faz aquilo, toma cuidado. Parece que está falando com uma pedra. E aí vai lá e não ouve pai, não ouve mãe, que muitas vezes é a voz de Deus falando a ele,
e vai e faz, e mergulha na mentira diabólica. E aí é pai sofrendo, é mãe sofrendo, é irmão sofrendo, é irmã sofrendo, é família sofrendo, a coisa desanda de uma maneira tenebrosa. Aí quando está lá no fundo do poço, pelo menos se ainda agir assim, ótimo, aí ele recobra a consciência, né? Eu tenho que consertar as coisas, eu tenho que voltar. Quando acontece isso, ainda é graças a Deus, porque muitos chegam a um ponto que não tem mais retorno. Então vejam bem como são as coisas. Mas ele, depois de passar por essa situação toda, tornando-se, eu acho interessante esse versículo de Lucas, porque ele nos mostra, né, assim, de uma maneira muito detalhada, como as coisas vão acontecendo. Olha o versículo 17, então, caindo em si, ou seja, então, recobrando o seu juízo, alcançando, recuperando o equilíbrio que ele perdeu lá atrás, assumindo o controle da sua razão, porque, irmãos, o evangelho não é uma coisa só, não é algo emocional só não, há muita razão, há muita inteligência no evangelho, e nós nos devemos apropriar desta verdade, e usar a sabedoria que Deus nos deu, aliada ao nosso envolvimento espiritual com o Senhor, para cuidar das nossas vidas e da nossa relação com Deus. Então, ele recobrando os juízos, ele caindo em si, ele bota a mão na consciência, e ele luta então, para retornar, para sair da lama onde foi parar, e retornar para a casa do Pai. Ele então tem um arrependimento sincero e verdadeiro, e ele começa a travar uma luta com ele mesmo. Eu fico imaginando, né, porque às vezes a gente comete determinados erros, e para consertar é um problema. A gente fica, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou falar aquilo? Como que eu vou procurar? Que situação terrível. E ele devia estar lutando com ele mesmo, pensando no que fazer, vivendo esse dilema, como eu vou consertar as coisas? E é interessante que aí o texto nos mostra isso, e ele diz, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, eu aqui morro de fome, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então ele já estava preparando na sua cabeça uma conversa para ter com o pai, no sentido de ajeitar as coisas. Ele já foi ensaiando um discurso a ser feito, na esperança que essas palavras demovessem o coração do pai. Ele tem então que reunir coragem para vencer a vergonha causada pelo pecado e fazer aquilo que deveria ser feito. Eu imagino que na caminhada ele deve ter pensado, eu vou levar uma bronca do meu pai, mas vou fazer o quê? Eu posso até mesmo ser surrado por ele, por ter feito o que eu fiz. Meu irmão certamente vai me criticar, os trabalhadores do meu pai vão me desdenhar, não vão me respeitar. Talvez minha mãe, né, de uma maneira mais suave, como é próprio das mães, me diga, olha, eu avisei. Mas com tudo isso, algo de maravilhoso aconteceu na vida daquele jovem. Ele toma a decisão, eu voltarei à casa do Pai. Eu posso sofrer por isso, mas eu sei que tendo recobrado o meu juízo, que tendo recobrado a minha comunhão com Deus, eu sei que a alegria está na casa do Pai, não está no mundo. Eu sei que a verdade está na casa do Pai, não está no mundo. Eu sei que a vida está na casa do Pai, não está no mundo. Eu sei que a provisão está na casa do Pai, e não no mundo. Eu sei que o verdadeiro perdão, e o verdadeiro amor, e o verdadeiro recomeço está na casa do Pai, e não no mundo. Ele se levanta e vai, e nos dá uma lição, irmãos, de como resolver as coisas. Há muitas vezes que nós temos coisas a resolver, e nós resolvemos em nossa mente, resolvemos em nosso coração, mas no nosso corpo não, porque simplesmente não vamos resolver. Ficamos, eu vou resolver isso, eu vou resolver aquilo, eu vou pedir perdão ao fulano, eu vou perdoar fulano, eu vou reunir minha família e vou acertar as coisas, e ficamos pensando, mas não, simplesmente não levantamos e vamos, e ficamos nos enrolando a nós mesmos.
o jovem resolveu firmemente resolver. Ele resolveu em seu íntimo: eu vou voltar à casa do pai e vou fazer aquilo que deve ser feito. Esse caminho foi duro, foi penoso, mas o resultado foi glorioso. Você tem uma caminhada a fazer de volta? Comece a fazer agora, já. Eu vou começar amanhã. Não comece amanhã não, porque se você deixar para começar amanhã, você não vai começar. Comece agora, firme isso em seu coração: eu vou voltar à casa do pai, eu vou resolver o que tem que ser resolvido, eu vou fazer o que tem que ser feito, porque isso é o certo. Resolva em seu coração, mas tome a iniciativa e comece a caminhada, comece o retorno. Você pode sofrer, pode ser duro, mas você chegará, porque Deus é quem vai conduzi-lo, Deus é quem vai levá-lo. Veja que ele volta já transformado a partir de um arrependimento sincero e de uma iniciativa verdadeira em estar com o Pai. Ele sai presunçoso e cheio de si e retorna totalmente humilde, disposto a confessar ao Pai o pecado, disposto a reconhecer a indignidade de estar diante do Pai e disposto a entregar-se humildemente como servo ao Pai. Trata-me apenas como um dos servos. Para quem esteve na lama, um cantinho qualquer, está bom demais. Então, queridos, nós vemos que um jovem, uma pessoa que tinha tudo para ser feliz, ele sai dessa condição para uma total infelicidade, mas há certas coisas e retorna conhecendo o que é a verdadeira felicidade, convicto da necessidade de recomeçar. Ele parte para um reencontro com o Pai. Talvez no seu coração estivesse duvidoso: como será que meu Pai vai me receber? Mas ele desconhece ainda a profundidade do amor do Pai. E ele nem chega em casa, o Pai já estava esperando. E eu presumo que aquele pai devia todos os dias ir lá olhar no caminho: quando meu filho vai voltar? Porque Deus é assim, querido, Deus é maravilhoso. Deus olha para nós todo dia, Deus olha para você todo dia e diz: quando você vai retornar? Quando você vai resolver o que tem que ser resolvido? Quando você vai perdoar o que precisa ser perdoado? Quando você vai pedir perdão a quem precisa de perdão? Deus olha para cada um de nós, à beira do caminho, esperando o nosso regresso. E isso é algo maravilhoso. Quando ele está chegando ao caminho, maltrapilho, trôpego, faminto, sofrido, ele então vê que o Pai nunca desistiu dele. O Pai nunca desistiu dele, porque o amor do Pai por ele era algo de tal maneira que os erros dele já não importavam. As circunstâncias, os reflexos permaneceram, mas o Pai já o havia perdoado, pois o arrependimento foi sincero. Houve então alegria e celebração, houve restauração, houve recomeço. Então ele reconhece, ele conhece o sentido da verdadeira felicidade, e a verdadeira felicidade, querido, é estar na casa do Pai, é estar sob os cuidados do Pai, é ser pelo Pai recebido, perdoado e amado, é celebrar com o Pai todos os dias da sua vida. Esse é o verdadeiro sentido da vida, é a verdadeira felicidade, o encontro com o Pai, porque só isto dá sentido à vida, sermos perdoados, amados e recebidos pelo Pai. O amor de Deus é assim, Ele nos recebe o pecador, Ele ama o pecador, Ele perdoa o pecador, Ele transforma o pecador e dá sentido à vida, desde que haja arrependimento sincero e vontade de recomeçar, vontade de retornar à casa do Senhor. E como todos nós somos pecadores,
Todos nós precisamos do amor e do perdão de Deus, do perdão do Pai. Então, querido, há esperança para cada um de nós, há esperança para você. Não importa a situação que você esteja vivendo, não importa os conflitos que estejam habitando o seu coração, não importam as dúvidas que o diabo tenha lançado sobre a sua vida, é preciso que você creia que na casa do Pai há respostas para a sua vida. Você pode estar até mesmo desistindo da vida, você pode estar se sentindo abandonado, traído, decepcionado, ou achando que não há mais solução. Na casa do Pai há amor, na casa do Pai há perdão, na casa do Pai há recomeço. Tudo isso o filho mais novo pensou, mas ele sabia, ele conheceu, ele experimentou que em Deus há solução, e há também para cada um de nós, bastando que estejamos na casa do Pai. Se você retornar, Ele o recebe. Se você está já na casa do Pai, mas precisa acertar algumas coisas na sua vida, Ele o recebe, Ele o abraça. Ele está de braços abertos, aguardando cada um de nós em tomar essa iniciativa de entregar nossas vidas, porque Ele vai derramar consolo, Ele vai derramar perdão, Ele vai derramar amor. E você poderá então recomeçar, mas recomeçar com o Pai. Que Deus o abençoe, querido irmão, que Deus abençoe, querida irmã. E eu quero convidá-lo a que você medite nessas verdades, porque elas farão diferença na sua vida. Nesta manhã, Deus falou ao seu coração, falou ao meu coração, falou ao coração de cada um de nós, nos convidando a estar unicamente na casa do Pai. É isso que Ele espera de cada um de nós, é isso que Ele espera, querida, de você, meu querido amigo, amiga, não sei, que talvez não tenha ainda uma definição da sua vida com relação aos propósitos de Deus, mas é Deus falando ao seu coração: venha para a casa do Pai, porque a vida de verdade está aqui, não lá fora. Então, eu quero que você abaixe sua cabeça e vou fazer um apelo muito simples. Na mediação do Espírito Santo, porque é Ele quem trabalha os corações, mas se você nesta manhã sentiu Deus falando da sua vida, sentiu o Espírito Santo tocando o seu coração, para você estar na casa do Pai, para você retornar na casa do Pai, para você se manter na casa do Pai, para você fazer aquilo que tem que ser feito, para você entregar a sua vida a Cristo também, eu quero convidar, se houver alguém assim, levante a sua mão. Você quer que nós oremos por alguma situação especial da sua vida? Você quer entregar a sua vida a Cristo? Se houver alguém, levante a sua mão, eu quero orar por você. Basta um leve aceno, nós vamos ver. Eu gostaria de orar por você. Se há alguma questão ligada à sua vida, que você deva resolver para estar plenamente na casa do Pai. Há alguém que quer entregar sua vida a Cristo, não sei, ou alguém que precisa que nós estejamos orando, levante sua mão, nós queremos identificar e orar. Eu não vou insistir, irmãos, porque entendemos que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, e não é pelo muito insistir, porque aqueles que têm que ser convencidos, já o estão, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero desejar que ainda assim Deus abençoe a sua vida, e derrame graça sobre o seu coração, e que Ele leve a todos nós a compreender a cada instante, a cada minuto, que o melhor lugar para estarmos é estarmos na casa do Pai. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela beleza da tua palavra, ó Deus. Queremos te agradecer, ó Deus, pela maravilha da tua palavra, pelo poder que ela encerra, pela tua bênção, pela tua graça, pelo teu amor para conosco. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Deus, todo o teu povo, independente, ó Deus, de quem seja, de denominação a que se vinculem. Senhor, abençoa o teu povo sobre a face da terra, de maneira especial, abençoa esta igreja, Deus, a tua igreja aqui reunida. Nós te pedimos, derrama a tua graça sobre cada um de nós, em nome de Jesus, nós te oramos e agradecemos. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe os irmãos.
A palavra do Senhor.